Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Vocês estão com expectativa para essa noite? Vocês estão com o coração aberto para receber? Amém? Aleluia. Você sabe que a gente está se aproximando da Páscoa, não é verdade? Mês que vem, né? A gente está entrando no mês de abril e a gente vai ter a Páscoa. E a Páscoa fala sobre o sacrifício de Jesus, amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu acabei de terminar a matéria Justiça de Deus no Rema. Quem foi meu aluno aqui? Vocês foram abençoados, meu irmão? Aleluia! Com essa matéria. E eu já quero aproveitar para fazer propaganda do Rema. Nós estamos com matéria aberta também, amém? Fundamentos da fé. Estamos recebendo a visita de um professor maravilhoso. Queria que ele ficasse de pé. Dá uma salva de palmas para ele. Ele veio lá de Campina Grande, é pastor lá da igreja de Resende, Rio de Janeiro. Amém? E está ensinando a matéria Fundamentos da Fé. Então, essa matéria está aberta. Você não precisa estar matriculado, não precisa estar fazendo Rema. É só vir e receber. Amém? E aí você, ao final da matéria, você escolhe se vai fazer ou não. Amém? Quero convidar você a estar vindo esses dias e sendo ricamente abençoado. Amém? E depois que eu finalizei essa matéria de Justiça de Deus, esse assunto ele borbulha no nosso coração, né? E eu queria compartilhar com você hoje o tema livre da culpa. Amém? Fala comigo, eu estou livre da culpa, da condenação, do pecado, da vergonha, do medo. Amém? Aleluia! Eu trouxe essa mensagem hoje de manhã, vou pregar ela novamente. Amém? Porque a gente divide o público, tem pessoas que as pessoas não vêm de manhã, vêm à noite. Amém? Você que veio de manhã vai escutar de novo. Amém? Para reafirmar aquilo que a gente ensinou nessa manhã. Amém? Queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Acharam? E assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? O que você é? É o quê? Nova criação. Você é uma nova criatura, meu irmão, em Cristo Jesus. O que aconteceu com o passado? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia! Então, meu irmão, uma vez que você está em Cristo, o seu passado morreu, seu velho homem morreu, agora você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, amém? E as coisas antigas do passado ficaram para o passado. Quem vive de passado é museu, meu irmão. Você agora anda para frente, olhando para cima e para frente, amém? Aleluia, sua vida é de glória em glória, avançando em Deus. E o que te fez estar nessa condição de ser nova criatura? Paulo vai explicar no versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, está falando sobre Jesus, ele o fez pecado, ou Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você se tornou nova criatura porque Deus em Cristo fez ele pecado, para que a gente fosse feito justos em Cristo Jesus. Amém? Então, a posição que você está hoje em Cristo é a posição de justiça. Fala comigo, eu sou justo. O que significa ser justo? O que significa ser justiça de Deus? Essa expressão significa a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação, chamando Deus de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido. Aleluia! Eu vou fazer você repetir essa definição. Fala comigo, justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, culpa, complexo de inferioridade ou condenação, chamando Deus de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido.
Amém? Essa é a sua posição em Cristo Jesus. Você está sentado na destra da majestade das alturas, meu irmão. Acima de todo principado, potestade, poder. Amém? E você foi declarado justo em Cristo Jesus. A sua posição é de justiça, sem medo, sem culpa, sem condenação. Como se o pecado jamais tivesse existido. Aleluia. Você está na presença de Deus, meu irmão. Aleluia. Essa é a verdade posicional. Essa é a verdade que você está em Cristo. Agora, sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer jogar no seu rosto o seu passado. Ele quer trazer culpa. Ele quer trazer vergonha para você. Ele quer trazer condenação. Uma coisa que você fez há 30 anos atrás. Ou uma coisa que você fez ontem. Mas se você já se arrependeu, já pediu perdão. Mas o diabo, irmão, ele quer te trazer condenação. Ele quer te aprisionar na culpa, no medo, na vergonha. Por quê? Porque se você tem vergonha, se você não tem ousadia, você não consegue pela fé assumir aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. A gente está aprendendo sobre fé, não é isso, pastor? Agora, se você não tem a sua consciência de justiça, de que você é justo, você não, meu irmão, tem ousadia para requerer aquilo que você tem direito. Amém? Você não requer de Deus, você requer das circunstâncias. Amém? Pela fé. Você em Cristo é sarado, é curado, é próspero. Agora, se você tem uma consciência de pecado, uma consciência de indignidade, de injustiça, vergonha, você não vai ter ousadia para chamar isso à existência. Você não vai ter ousadia para expulsar demônio. O demônio vai se manifestar, você, ai meu Deus do céu, pastor, por favor, vem aqui. Ei, meu irmão, a mesma autoridade que eu tenho, você tem. Amém? Aleluia. Agora você precisa desenvolver uma consciência de justiça na sua mentalidade, porque posicionalmente você já está em Cristo, meu irmão. Você já é justo. Agora você precisa mudar a tua mentalidade, porque o diabo, ele passou a vida inteira na sua vida, amém, colocando na sua mente de que você era indigno, de que você era culpado, de que você não pode chegar diante de Deus. Quem é você para estar na presença de Deus? O diabo vai trazer um senso de medo, e nós nos sentimos distantes de Deus, um senso de vergonha, pensamos que não somos dignos, condenação, carregamos um peso que Jesus já levou, complexo de inferioridade, achamos que Deus nos vê como falhos. Às vezes a gente acha que Deus está esperando só a gente falhar, errar, para Ele lançar um raio, fulminar a gente. Um senso de culpa, de indignidade. E você precisa quebrar isso na sua vida, meu irmão. Você precisa mudar, renovar a tua mente. Tirar esse pensamento errado, colocando o pensamento certo. Amém? Coloca a imagem. Você está assim muitas vezes, carregando uma mochila de pedras. Essa mochila está pesada para você. Vergonha, medo, condenação, pecado, culpa, injustiça, indignidade, complexo de inferioridade. E Jesus está falando para você, deixa eu carregar para você. Na verdade, meu irmão, Ele já fez isso. Ele já carregou na cruz do Calvário. Agora você precisa passar para Ele. Amém? Porque você, mesmo Jesus tendo feito isso por você, você ainda pode estar carregando esse peso de pecado, carregando esse peso de vergonha, de indignidade, esse complexo de inferioridade, onde você não consegue assumir quem você é, onde você não consegue tomar posse daquilo que Jesus conquistou para você. Amém? Jesus está falando para você, ei, deixa eu carregar esse fardo. Esse fardo eu já carreguei na cruz do Calvário. Você não precisa carregar isso. Amém? Mas onde começou tudo isso?
Abre lá em Gênesis. Pode tirar a imagem. Gênesis capítulo 2, 3 na verdade. Deus cria o ser humano em perfeita comunhão com Deus. Amém? Adão e Eva tinham pleno acesso à presença de Deus. Eles eram justos, não tinham vergonha. A Bíblia diz que eles andavam nus e não tinham vergonha. Amém? Não tinha vergonha, não tinha medo, não tinha condenação. Mas Deus falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer dela, certamente você vai morrer. Essa morte era uma morte o quê? Espiritual. Amém? Uma separação do homem de Deus. O que o homem fez? Comeu. E a Bíblia diz no capítulo 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira coisa que aconteceu depois do pecado: vergonha. Eles perceberam que estavam nus, e isso trouxe vergonha. Foi o pecado que trouxe essa vergonha. E é a primeira coisa que acontece quando alguém peca. Sente vergonha. Se sente indigno. Não quer vir mais para a igreja. Fica triste. E esse sentimento, meu irmão, esse sentimento de tristeza, ele é bom. Ruim, meu irmão, é quando você peca e não sente nada. Amém? Se você peca, meu irmão. Eita, tá no bolso aqui, tá. Se você peca e você não sente nada, não sente vergonha, não fica triste. Existe uma tristeza segundo Deus, meu irmão, que traz arrependimento. Amém? Se você não sente mais nada quando peca, meu irmão, tem alguma coisa muito errada com você. A sua consciência já está cauterizada. Porque quem te acusa não é o Espírito Santo, é sua própria consciência. Amém? Mas depois a gente fala mais sobre isso. Então eles sentiram, em primeiro lugar, vergonha. Perceberam que estavam nus. E qual a segunda coisa que eles fizeram? Tentaram cobrir a vergonha. Coseram folhas de figueiras para cobrir a nudez, cobrir o pecado, cobrir a vergonha. O que é isso? Justiça própria. O ser humano tentando fazer alguma coisa para remediar aquilo que ele fez de errado. O ser humano tentando pelas suas obras fazer alguma coisa para alcançar a graça de Deus. Ei, meu irmão, você não faz nada para alcançar a graça de Deus. A graça de Deus, meu irmão, ela é a livre iniciativa de Deus. É o favor imerecido de Deus, meu irmão. A única coisa que você faz é aceitar pela fé. Amém? A salvação é pela graça mediante a fé. Amém? Você não faz nada para merecer. Você não produz obras para merecer a salvação. A salvação, meu irmão, é o favor de Deus te alcançando. Nada do que você pudesse fazer poderia mudar a situação que o pecado nos trouxe. O ser humano, ele aqui tenta fazer alguma coisa, e a gente vê isso. Os monges na Idade Média, depois que pecavam, eles pegavam uma chibata, né? Começavam a se martirizar, quebravam vasos de barro, se ajoelhavam sobre os cacos, se martirizando para o quê? Pagar pelo pecado. Penitência. Ah não, você tem que rezar não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, para pagar o seu pecado. Ei, meu irmão, o seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Amém? Não há nada que você possa fazer
Aleluia. A única coisa que você precisa fazer é receber pela fé. Aleluia. O perdão que o sacrifício de Jesus trouxe para você. Amém? Vamos continuar. Versículo 8. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. Então, tiveram primeiro vergonha, agora tiveram medo, senso de culpa. Deus é justiça, Deus é santo. Quando Deus apareceu, tiveram o quê? Medo, vergonha, se esconderam de Deus. Um senso de culpa. A gente está indigno, a gente está em pecado. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus sabia onde o homem estava? Sim. Mas Deus está fazendo uma pergunta retórica aqui. Amém? É para retórica. O que Deus não estava localizando aqui? Deus é onisciente, Ele sabia onde Adão e Eva estavam. Onipresente. Deus não estava localizando nele, Adão. Adão, onde você está? Porque Adão estava na presença de Deus, sem medo, sem condenação. Agora, Adão se escondeu de Deus. Ei, Adão, o que você fez para se esconder de mim? Aonde você está? O pecado traz condenação, traz vergonha, traz culpa. Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha aí, síndrome de Adão. Sempre querendo colocar a culpa no outro. Deus chegou, pediu a prestação de contas para Adão e perguntou: cadê Adão? O que você fez? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer. O que ele falou? Foi a mulher que tu me deste. Não fui eu não, foi minha mulher. E ainda jogou a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Eu não pedi ela, foi você que me deu. Nem pedi ela. Essa ideia de mulher, Deus, foi tua. E foi ela que me deu do fruto. Sabe, irmão, a primeira coisa que acontece quando a gente erra, quando a gente falha, a gente precisa assumir a culpa. A gente precisa assumir a responsabilidade. Amém? Ah, não, foi minha mulher. Ah, não, foi meus filhos. Ah, não, foi o governo. Ah, não, foi meu chefe. Ah, não, foi o diabo que me tentou. A mulher vai fazer isso, ó. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: foi a serpente. Ela me enganou. A culpa não é minha, foi a mulher, foi a serpente. O homem falou: foi a mulher falou: foi a serpente. A serpente falou: meu Deus do céu, fui eu mesmo. Para que eu vou colocar a culpa? Sabe, irmão, a primeira coisa que você precisa fazer quando você erra é assumir a sua culpa. Amém? É confessar o seu pecado. É falar: eu errei. Não foi minha mulher, não foram meus filhos, não foi a economia do país, não foi o governo, não foi o Lula. Fui eu. Amém? Esse é o primeiro passo, meu irmão. Sabe, o pecado na vida do crente, ele é um acidente. Abre lá comigo em João. 1 João.
capítulo 2. Versículo 1. Acharam? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para o quê? Para o quê? Que não pequeis. Tem gente que fala aí mesmo, não, a gente está na graça, então posso pecar à vontade. Porque Deus já me perdoou. Os meus pecados passados, presentes e futuros. Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 1. Pequemos para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como que eu vou viver no pecado se eu já morri para ele? Meu Deus do céu. Como que você vai viver no pecado se você já morreu para ele? Amém? Você já morreu para o pecado, agora você vive para Deus. Ele fala isso, João. Olha, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Amém? Agora, versículo, a continuação. Se, todavia, uma conjunção adversativa. Se, todavia, contudo, entretanto, porém, mas, se você pecar. Meu irmão, existe uma diferença entre se e quando. Sabia disso? Quando, meu irmão, é uma coisa que vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Se não, pode acontecer, é uma possibilidade. Se acontecer, amém? Não é quando. O pecado na vida do crente não é quando acontecer, é se. É um acidente. Se acontecer, amém? Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meu irmão, se você pecar, o que você faz? Vai ficar se condenando? Se culpando? Não vem mais na igreja? Não participa da ceia? 6 meses sem ceia? 1 ano sem ceia? Não. Se você pecar todavia, contudo, entretanto, o que você vai fazer? Vai chamar seu advogado. Aleluia. Você tem um advogado junto ao Pai, que intercede por você. Aleluia. Amém. Agora, você não chama o advogado toda hora. Porque é caro. Eu gosto de dar esse exemplo também. É que nem um seguro. Quem tem seguro do carro aqui? Se você não tem, meu irmão, é melhor você ter, viu? É falta de fé. Não, não é falta de fé, não. É porque a gente está num mundo sujeito a acidentes. Amém? Imagina aí, você compra uma Ferrari, faz o seguro, recebe, a gente recebeu. Paga o IPVA, né? Quem comprou a Ferrari tem condições de pagar o IPVA, né? Faz o seguro, que é caro também. Agora imagina aí, você tira a Ferrari da concessionária, você vê o primeiro poste e fala, é agora que eu vou testar esse seguro. Se ele funciona mesmo. Alguém faz isso? Não. É a mesma coisa, meu irmão. Quando você nasce de novo, em Cristo você tem um seguro contra pecado. Se você precisar, não é quando. Se acontecer um acidente, você aciona o seguro. Amém? Aleluia. Então, o pecado na vida do crente é o quê? Um acidente. Pode acontecer? Pode. Não deve. Mas existe a possibilidade. E se acontecer, chama o advogado, aciona o seguro. E aí, demora 20 dias? Demora 30 dias? 1 ano? Meu irmão, você terminou a confissão, está perdoado. Deus nem lembra mais. Agora tem gente, meu irmão, que peca, aí não quer vir mais na igreja. É o diabo, meu irmão, que quer te manter afastado da igreja. Ele quer te manter afastado da ceia. Pastor, não vou cear hoje não, porque estou em pecado. Se arrepende. Não é mais fácil? Se arrepende, pede perdão, confessa teu pecado. Amém? A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é assumir a culpa. Errei. Fui eu. Pai, eu confesso.
Amém? Assumir a responsabilidade. Não é transferir igual Adão fez, igual Eva fizeram. É assumir a culpa. Pai, errei. Eu confesso. E eu te peço perdão por aquilo que eu fiz. No nome de Jesus, Pai. Limpa toda iniquidade. Me purifica de todo erro. E aí, o que acontece? Sua comunhão, meu irmão, já está restaurada automaticamente. Aleluia! Terminou a confissão. Pronto. Já pode participar da ceia. Aleluia! Já pode levantar as mãos, louvor. Aleluia! Livre da culpa. Fala comigo, livre da culpa. Não demora, meu irmão. 30 dias para Deus perdoar. O seguro demora, né? A gente aciona. Agora, em Jesus, meu irmão, você tem perdão imediato. Aleluia! É só acionar o seguro. Aleluia! E como você tem esse perdão? Volta lá para Gênesis. Capítulo 3. Versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia! Aqui, meu irmão, Deus já estava providenciando a salvação. Deus já estava providenciando o perdão dos pecados. Aleluia! Deus falou que a semente da mulher. Olha, a serpente enganou Eva. E Deus fala para a serpente, olha a serpente, você enganou a mulher. Mas vai vir um descendente da mulher, que vai vir e vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Ali, meu irmão, Deus já estava anunciando o evangelho. Deus já estava pregando, prenunciando o sacrifício de Jesus. Aleluia! E Deus vai dar outro vislumbre desse sacrifício. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quando o homem pecou, como que ele tentou se cobrir? Com folhas, justiça própria. O que Deus fez? Não aceitou. Deus providenciou um sacrifício. Por quê? Se eles estavam com peles de animais, para ter pele, você precisa matar um animal. Para matar um animal, você precisa derramar sangue. Um animal inocente precisou morrer. Oh, aleluia. Para justificar o pecado do homem. Meu Deus do céu. E você vê durante toda a antiga aliança, sacrifícios de sangue. Para que aquele tudo de sacrifício? Para que aquele tudo de sangue? Anualmente, no dia da expiação, Yom Kippur, o sumo sacerdote, ele levava o sangue que havia sido derramado para perdão de pecados. Ele pegava esse sangue, levava no Santo dos Santos. No Santo dos Santos havia uma arca feita de madeira de acácia, coberta de ouro. Havia em cima uma tampa chamada propiciatório. E nesse lugar, o sumo sacerdote aspergia o sangue. Amém. O que era tudo isso? Para que todo esse simbolismo? Para que todos aqueles sacrifícios? Tudo isso, meu irmão, era uma sombra. Era uma figura do que aconteceria na cruz do Calvário.
Quando o verdadeiro Cordeiro Pascal, aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, ele derramaria seu próprio sangue para perdão de pecados, aleluia. Deus estava anunciando aqui para Adão e Eva: olha, o sacrifício vai ser feito, sangue precisa ser derramado, um inocente vai morrer e se colocar no lugar do pecador. E durante todo o Antigo Testamento a gente vê sangue sendo derramado, um inocente morrendo, para cobrir o perdão, para cobrir o pecado e dar perdão para a humanidade. Amém. Aleluia. Você lembra como aconteceu a primeira Páscoa da história? A palavra Páscoa significa passagem em hebraico. A primeira Páscoa aconteceu no Egito, quando o povo de Israel ia sair do Egito e passar pelo deserto, passar pelo Mar Vermelho, até a terra prometida. Deus enviou 10 pragas. A última praga, um anjo da morte. Ele passaria na casa dos egípcios. E o primogênito morreria naquela noite, de cada casa. E o que aconteceu? Qual foi a instrução que Deus passou para os hebreus? Vocês vão matar um cordeiro. Aleluia. Vocês vão derramar o sangue dele. E com o sangue dele vocês vão passar nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passar, ele não vai tomar o seu primogênito, aleluia. Ele não vai trazer morte, aleluia. Porque o sangue traz vida, aleluia. Meu irmão, se um sangue de um cordeiro inocente fazia isso pelo povo de Israel, imagina o sangue de Jesus. Meu Deus do céu. O que o sangue de Jesus faz por você? O sangue de Jesus, meu irmão, ele está, aleluia, em você. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Aleluia. O diabo não pode tocar a sua vida. O diabo não pode tocar a sua família. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Fala comigo: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre a minha família. Aleluia. Não deixe o diabo tocar a sua vida. Não permita, meu irmão. Porque você tem o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro perfeito de Deus. O nosso Cordeiro Pascal. Aleluia. Aleluia. João olhou para Jesus, João Batista, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Não que cobre o pecado, mas que tira o pecado do mundo. Aleluia. Abre comigo em Colossenses. Fala comigo: meu pecado foi perdoado. A minha dívida foi paga. Colossenses capítulo 2. Acharam? Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Foram alguns pecados? Significa todos? Todos. Aleluia. Seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Versículo 14. E tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz. Aleluia. Existia um escrito de dívida, meu irmão, contra você. Uma dívida que você não conseguia pagar.
Seu nome estava no Serasa espiritual. E tinha um cobrador, Satanás, cobrando essa dívida. A nossa eternidade seria no inferno. A nossa condenação seria a morte eterna, eternamente separados de Deus. Nada do que a gente pudesse fazer poderia cobrir o nosso pecado. Poderia perdoar nossos pecados. Amém. A nossa dívida era muito alta. Imagina que você foi lá, pegou o seu cartão de crédito e você passou o cartão de crédito. E aí deram um limite de 20 mil reais para você. E você achou que esses 20 mil reais era a sua renda. E aí você não pagou só o mínimo. Virou uma bola de neve. Os 20 mil reais se tornaram 200 mil reais. No final do ano. Você não tinha 200 mil reais para pagar. A sua dívida era impagável. Agora, meu irmão, Deus não simplesmente deletou. Foi no sistema do banco, peraí, deixa eu ver aqui. Essa dívida aqui, vou apagar. Tem gente que ora assim, né? Senhor, que essa conta, que essa fatura seja apagada, Senhor. Meu Deus. Senhor, que o banco deu problema no sistema do banco, Senhor. Dá um curto-circuito, Senhor. Apaga, Senhor. Não, meu irmão, você precisa pagar. Ou alguém vai pagar para você. Amém? Imagina que você tem essa dívida. Deus não poderia simplesmente apagar do banco, do sistema. Não, peraí. Ah, Adão pecou. Peraí, vamos voltar. Volta no tempo, Adão. Vou dar uma nova oportunidade para você, Adão. Você vai estar novamente no Éden. Vou dizer novamente, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou resetar, né? Quem já jogou videogame aqui? Né? Aí quando você morria, né, você voltava, né? E tentava de novo. Não tinha isso, meu irmão. Para Deus, não tinha essa opção. Um homem pecou, meu irmão, ele tinha que arcar com as consequências. A justiça de Deus mandava o quê? Executar a pena. Pecador. O salário do pecado é? A consequência do pecado é morte. A alma que pecar, morrerá. A dívida tinha que ser executada. Tinha que ser paga. Não tinha, vou apagar a dívida. Do nada. Não, meu irmão, Deus trabalha com legalidade. Amém? Agora, se Deus executasse sua justiça, a condenação do homem seria o quê? Morte. Eterna. Ele já tinha morrido espiritualmente. Agora, se Deus executasse a sua justiça, ele seria justo? Sim. Por quê? Pecou? Morte. O salário do pecado é morte. Mas o amor falava, dá mais uma chance. A misericórdia falava, dá mais uma chance para eles. Quanto sabe que Deus é amor e Deus é justiça? Tem gente que fala, não, Deus é amor, mas é justiça. Né? Como se fosse uma face oposta do caráter de Deus. Não, meu irmão, Deus é amor e é justiça. Mas nesse momento a justiça mandava o quê? Executar a pena. Deus, como um juiz justo, ele precisava dizer, olha, a pena precisa ser executada. Mas e o amor? Qual foi a solução de Deus? A dívida precisa ser paga. O que eu vou fazer? Eu vou pagar. Aleluia. Eu vou enviar meu próprio filho para substituir, pagar a conta.
Aleluia. E ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e falou: olha, não tem mais. Aleluia. Eu paguei, meu irmão. No direito tem algo chamado extinção de punibilidade. Uma vez que a conta é paga, uma vez que você cumpriu a pena, você não paga por ela de novo. Amém? E digamos que você foi condenado a 10 anos de prisão. Aí você foi lá e pagou 10 anos. Acabou a pena. Você já pagou. Já está pago. Você não precisa pagar novamente. Aleluia. Amém. E olha que maravilhoso. Você nem pagar precisou. Deus pagou por você. Aleluia. Amém. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra você, que acusava você, que condenava você e cravou na cruz. Aleluia. O diabo não pode mais condenar você, meu irmão. Aleluia. Você já está perdoado em Cristo Jesus. Você já foi perdoado. Seus pecados já foram julgados em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Fala comigo, a minha dívida já foi paga. Abre comigo em Romanos. Capítulo 5. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Versículo 15, todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia! O dom, entretanto, não é como no caso em que somente o pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, quem recebeu aqui? Reinarão por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aleluia! Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Fala comigo, eu sou justo. Você pode encher a boca, meu irmão, e falar, você é justo. Porque tem gente aí que prega que você é pecador. Ah não, você é pecador redimido. Meu irmão, ou você é pecador ou é redimido. Amém? São duas coisas mutuamente exclusivas. Uma exclui a outra. Se você é pecador, você não é redimido. Se você é redimido, você já não é mais pecador. Amém? Fala comigo, eu sou justo. Eu não sou pecador. Aleluia. Porque, meu irmão, ser justiça é uma condição. Aleluia. Você é justo, não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez. A graça é um dom. Dom é um presente. Aleluia. Tem gente que fala, não, eu me presenteei. Meu irmão, se você comprou alguma coisa para você, não é presente. Se você pagou o preço, já não é presente. Tem gente que fala, não, pastor, tem que pagar o preço. Ei, meu irmão, o preço já foi pago. Amém? Para a salvação, o preço já foi pago. Amém? Eu não estou falando que na vida cristã não vai ter esforço. Amém? Agora, para alcançar a salvação, não tem esforço seu. Não tem mérito seu. É um dom gratuito. É um presente. Aleluia! Você recebe pela fé. É pela graça mediante a fé. É um presente, meu irmão, que Deus dá para você. A única coisa que você precisa fazer é receber. Você não é justo por mérito seu.
é mérito dele. É pelo que ele fez. Fala comigo, eu sou justo em Cristo Jesus. Aleluia. Vai comigo para capítulo 8. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação. Fala comigo, nenhuma condenação. Há para os que estão em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Você estava debaixo da lei do pecado. Amém. Sabe, Paulo aqui em Romanos, ele contrasta a condição do pecador e da condição do justo. No capítulo 7, ele vai descrever a condição do homem sem Deus. A condição do homem que não consegue praticar boas obras. Que não consegue não pecar. Mas em Cristo, meu irmão, você recebeu. A graça também é um poder, é uma habilidade que Deus te dá para você viver sem pecado. Amém? Aleluia. Sabe, irmão, você pode viver uma vida na presença de Deus, sem medo, sem condenação. O pecado pode acontecer como uma circunstância, como eu falei, como um acidente, mas não deve ser rotina na sua vida. Pescador, pesca. Pintor, pinta. Pecador, peca. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Você vive na prática do pecado? Meu irmão, se essa é a sua condição, você não nasceu de novo. Amém? Porque aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Aí você pode falar, pastor, não, mas a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Abre comigo em Romanos. Capítulo 3. Versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do... Olha aí, pastor, está falando que a gente está debaixo do pecado? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Como você está falando aí que a gente é justo? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí? Meu irmão, aqui ele está descrevendo a condição do pecador. A condição do homem sem Deus. A condição do homem sem Cristo. Amém? Antes de Jesus vir, não havia nenhum justo, nenhum sequer mesmo. E aí ele vai dar detalhes sobre essa condição. Aí eu vou ler para você e você vai ver se você se enquadra nisso, tá bom? Todos se extraviaram e umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Sua garganta é sepulcro aberto? É? Você se encaixa nisso aqui? O que ele está falando aqui, sepulcro aberto? Você já sentiu um cheiro de cadáver? Eu nunca senti, mas dizem que é o cheiro pior que possa existir. Agora imagina uma boca que fede cadáver. Parece um sepulcro aberto. Você é isso? Fala comigo, eu não sou isso. Com a língua, urde engano, veneno de víbora, está nos seus lábios. Misericórdia, meu irmão. Você é assim? A boca deles, eles têm cheias de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Você é assim? Está falando com você? Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Misericórdia. Meu irmão, se você é assim, eu tenho que orar por você. Para você aceitar Jesus, porque você não se converteu ainda. Amém? Essa aqui é a condição do homem sem Deus. No pecado. Mas ele se fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça. Aleluia! Você foi colocado numa condição, meu irmão,
sem medo, sem culpa, sem condenação. Você pode entrar na presença de Deus, sem vergonha. Amém. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Abre comigo em Hebreus capítulo 10. Último texto que a gente vai ler. Versículo 19. Acharam? Tendo, pois, irmãos, vergonha, timidez, culpa, condenação. O que está escrito aí? Ousadia, plena confiança, aleluia. Intrepidez. Você chega na presença de Deus, meu irmão, com confiança. Não é com medo, não é acanhado ao... Estou fraco. Galinha da gola, estou fraco. Ó vida, ó céus. Não posso, não sou, não tenho. Você chega com confiança. Por quê? Porque Ele é teu Pai. Amém? Ele é o juiz do universo. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Mas Ele é teu Pai também. Sabe, tem gente que vai orar, né? Ela faz toda uma introdução. Muda a entonação da voz. Ó soberano, excelso, sublime e majestoso Deus. Criador de todas as coisas. Poderoso Senhor. Onipotente, onipresente, onisciente. Fala todos os atributos de Deus. Justo, verdadeiro. Santo e bom. Passa meia hora só na introdução. Ele é tudo isso, meu irmão. Mas Ele também é seu Pai. Amém? Amoroso. Está de braços abertos. Para você, para te receber. Entra na minha presença. Sem medo. Sem culpa. Você pode chamar Ele de Pai. Lembra como Jesus orava? Abba. Pai. Eu sei que você sempre me ouve. Amém. Lembra quando Ele orou para ressuscitar Lázaro? Não, é uma oração aqui de ressurreição. Então tem que ser uma oração mirabolante, né? Eu tenho que exaltar muito a Deus antes. Ele orou: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou fazendo isso só para eles verem que o Senhor me enviou. Aleluia. Consciência de filho. Consciência de justiça. Mas quando a gente tem medo, quando a gente tem vergonha, a gente não consegue entrar na presença de Deus desse jeito. Sabe, você está na casa do Pai. Na casa do Pai há suprimento, há provisão. Você pode abrir a geladeira, você pegar aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Amém? Porque já é seu. Imagina meu filho chegou: Pai, eu posso tomar água? Ei, meu filho, está lá na geladeira, é seu. Imagina ele chegar para mim: ó soberano Pai, Criador de mim. Então ele chega: Pai, papai, aleluia, Ele é teu Pai, meu irmão. Ele é o Criador do universo também, mas Ele é teu Pai. A maior posição que você pode ter na sua vida não é nenhum título que você pode ter, mas é ser chamado de filho de Deus. Fala comigo: eu sou filho. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos
com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia. Você foi purificado, meu irmão. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Ah, pastor, mas se eu pecar? Confessa. Amém. Se arrepende. E não peca mais. Confessa teu pecado. Pede perdão. E o perdão está disponível para você. O que Deus não quer, meu irmão, é que você fique afastado dele. Amém. O que Deus não quer é que o pecado, meu irmão, te afaste. Sabe, o diabo, ele é especialista em trazer culpa para você, em trazer condenação. Mas Deus está falando para você hoje: livre-se da culpa. Para de carregar essa mochila pesada. Para de carregar essa mochila com pedras de medo, vergonha, condenação. Amém. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. O diabo, irmão, ele quer que você seja um escravo. E ele vai fazer de tudo para que você se veja como escravo. Mas Deus te vê como filho. Fala comigo: eu não sou escravo, eu sou filho. Quando aceitamos a nossa justiça, podemos viver sem medo e estar em ousadia diante de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você vai continuar preso à culpa? Ou vai viver como alguém completamente perdoado e justificado? Amém. Fala comigo: eu fui perdoado. O sangue de Jesus é suficiente para me perdoar de toda injustiça, de todo pecado. Aleluia. E eu queria que você fizesse uma reflexão hoje. Você fechasse os seus olhos. Se você errou, sabe, às vezes as pessoas fazem uma oração que não é muito eficiente. Elas oram: Senhor, se eu pequei, os meus pecados passados, presentes e futuros, se eu nem lembrei que eu pequei, se tem um pecado ainda que eu vou cometer, me perdoa. Meu irmão, essa oração não é eficiente. Por quê? Porque quando você peca, você sabe que errou. Amém? Quando você erra, você sabe. Então, meu irmão, se você errou, não é para você: Senhor, se eu pequei. Não, você vai orar: Pai, me perdoa por isso. Eu sei que eu errei aqui. Eu sei que eu falhei aqui. Fecha teus olhos. Se você tem algo para confessar ao Senhor, usa esse momento. Você não precisa orar em voz alta, você pode orar consigo mesmo. Mas eu queria te dar essa oportunidade para você se arrepender de algum caminho mal, de algum erro que tem, alguma falha na sua vida. Ele está de braços abertos para te perdoar. E é só você terminar essa confissão que Ele vai te perdoar.